Em um mundo que experimenta incertezas e tantos perigos visíveis e invisíveis de todos os tipos, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger seus filhos. A vida não é um playground, mas é um campo de batalha, mas devemos sempre saber e manter a garantia divina de que Deus nos deu, que Deus está cuidando de nós e nos protegendo em todos os momentos. O que você precisa saber antes de qualquer coisa é que tudo o que é valioso está protegido. Quer você acredite ou não, você é valioso para Deus. Você pode rejeitar esta verdade, mas isso não nega o fato de que você é precioso para Deus, e por esta mesma razão, enquanto você ainda está na terra, Deus implementou medidas para garantir sua proteção. Então hoje eu vou examinar 6 maneiras diferentes pelas quais Deus protege você como seu filho. Em primeiro lugar, Deus protege você por sua vigilância constante. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada acontece neste universo fora de seu escopo de visão. Segundo as Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é leal a Ele. Como isso faz você se sentir ao saber que Deus está observando você? Como você se sente? Assustado e nervoso com o fato de que Deus está observando você? Ou isso lhe dá um nível adicional de paz? Sabendo que você está sob a vigilância constante de um Deus amoroso que não tem nada além do seu melhor interesse em seu coração. Como isso faz você se sentir sabendo que Deus está cuidando de você? Acho que se resume à sua percepção de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está procurando que você fique aquém do padrão da palavra de Deus para que ele possa esmagá-lo com a mão direita, então sim, eu ficaria nervoso. Sim, eu ficaria com medo. Mas se a sua percepção de Deus é que Ele é um Deus amoroso que enviou seu Filho unigênito para morrer por seus pecados e suas transgressões, porque Ele sabia que você nunca poderia preencher a lacuna do pecado, então seu Filho unigênito, que era perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeitamente perfeito, teve que preencher a lacuna do pecado para que você possa ter a vida eterna. Se para você Deus for amoroso, sim, você receberá outro nível de paz sabendo que Deus está cuidando de você, mesmo que seus inimigos estejam conspirando e tramando contra você. Deus está lá em seu nome para garantir que o tiro saia pela culatra. Lembre-se do Salmo 23, versículo 5, que afirma que Deus preparará uma mesa para você na presença de seus inimigos. Mude sua percepção de Deus. Deus não está contra você, Deus é por você, Deus é por você. Romanos 8:31. O que acontecerá então? Dizemos essas coisas se Deus antes de nós, que pode ser contra nós? Mudar sua percepção de Deus. Deus não está querendo te pegar, acredite em mim. Se Deus quisesse te pegar, Ele teria te pegado anos atrás. Deus está do seu lado. Sinto muito por continuar repetindo esta afirmação, mas isso precisa penetrar no seu espírito. Deus está do seu lado e Ele está cuidando de você, não para te pegar, Ele está cuidando de você para protegê-lo. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele tem um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para serem mobilizados para suas defesas. Na Bíblia, há um número incontável de narrativas que retratam essa proteção. Um exemplo perfeito disso é visto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu orou para abrir seus olhos, Senhor. Então, para que ele pudesse ver, o Senhor abriu os olhos dos servos e ele olhou e viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Nesta situação, Eliseu e seu servo Querrais foram cercados por um exército de homens. Geazi foi dominado pelo medo, não conhecendo o grande exército do Senhor que o cercava. E Elias, foi somente depois que Eliseu orou que ele viu o vasto exército do céu ao seu redor. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez quando as fichas caem, quando você está com medo, lembre-se de que um exército de anjos está cuidando de você e está pronto ao chamado do Senhor para vir resgatá-lo em qualquer situação em que você possa se encontrar. Mesmo nos dias de hoje na era, existem então muitos testemunhos pessoais de filhos de Deus, de fugas milagrosas por meios angélicos que desafiam toda a razão e toda a explicação humana. Salmos 91 versículo 11. Pois Ele dará aos seus anjos a responsabilidade de te manter em todos os teus caminhos. Você não precisa viver com medo e vida limitada. Acredite que Deus te ama e que seus anjos andam com você dia após dia e eles estão lá para cuidar de você. A terceira e quarta maneira de Deus nos proteger é construindo cercas de proteção ao redor de seu povo, como o que lemos no livro de Jó. O diabo não poderia fazer nada para prejudicar Jó porque havia uma cerca de proteção ao seu redor. Portanto, podemos concluir que Deus coloca uma cerca de proteção em torno de seus santos para proteção, para que o inimigo não possa alcançá-lo. E assim como nos Salmos 125:2, como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, então o Senhor está ao redor de seu povo de agora em diante e para sempre. Você está cercado, nunca tenha dúvidas sobre isso. Você está cercado por uma cerca de proteção na Bíblia, que é uma declaração de fatos, não de opinião, mas de fato, se nós olharmos mais de perto.
A história de Jó. Há 3 grandes verdades que aprendemos com a declaração do diabo em Jó, capítulo 1, versículo 10. O diabo diz que você fez uma cerca viva ao redor dele e de sua casa e de tudo o que ele tem, por todos os lados. Aprendemos o seguinte que, em primeiro lugar, Deus tem uma cerca viva ao seu redor pessoalmente, portanto, Deus tem uma cerca viva ao seu redor como indivíduo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus tinha uma cerca viva cerca de proteção em torno da família de Jó, portanto, Deus tem uma cerca de proteção em torno de sua família. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus tinha uma cerca de proteção em torno das finanças de Jó e de sua propriedade e de todos os seus empreendimentos. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção em torno de suas finanças, suas propriedades e tudo mais, seus esforços para que possamos viver com conforto e a paz de saber que a mesma proteção que está no trabalho está sobre nós. Não podemos ver essas cabeças de proteção ao nosso redor, mas elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos porque sabemos que o inimigo vem fazer apenas 3 coisas, para roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo já teria feito todas essas 3 coisas conosco, mas graças a Deus por sua cerca de proteção. A quinta maneira pela qual Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que muitos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos conduz como seus filhos, ele nos orienta a ir aos lugares certos, na hora certa, para fazer a coisa certa no momento certo. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Acho que em um momento ou outro, todos nós já experimentamos uma voz interior nos dizendo para não ir a algum lugar e sem sabermos que era o Espírito Santo que nos guiava e nos conduzia por Espírito. Se você pensar em sua vida, houve incidentes que você experimentou sendo guiado pelo Espírito em momentos que você acha que é apenas uma sensação estranha que você teria dizendo para não ir a um local ou dizendo para não fazer isso ou dizendo para você não fazer. Mas você nunca poderia definir isso e na verdade foi o Espírito Santo guiando você. O Espírito Santo nos guia e nos protege de mais maneiras do que poderia imaginar. Eu realmente acredito que se pudéssemos ver tudo, as vezes que o Espírito Santo nos protegeu, nos guiou para fora de tantas situações ruins que geralmente não gostaríamos de sair de nossa casa. É por isso que devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir e compreender e, o mais importante, de obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos guia. A sexta maneira de Deus proteger você é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira de você receber a redenção e ser poupado da ira de Deus. Você está purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O seu sangue detém poder e autoridade. O sangue de Jesus tem a capacidade de comandar e controlar porque é supremo. Você vê, você poderia ler a Bíblia inteira. Você poderia orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12 versículo 11, diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus que venceu a batalha. Ele já venceu tudo que pode surgir em seu caminho. Na cruz do Calvário ele pagou tudo, não alguns, mas tudo. O que João 16 versículo 33, diz as coisas que eu lhes falei para que em mim vocês tenham paz. No mundo você terá tribulação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê, o sangue do Cordeiro é um segredo cristão de vitória. Mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus na sua vida. Ninguém pode fazer isso para você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Agora não estou falando com você sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. No livro de Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nos umbrais de suas portas, para que quando a praga viesse ela passasse sobre eles e não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que tudo o que possa vir a nos prejudicar passe sobre nós, porque quando isso acontecer, vê o sangue de Jesus, seja o que for, saberá que este é um filho de Deus. Devo deixá-los em paz. Você vê o sangue de Jesus nos proteger. Há poder no sangue de Jesus. Agora imagine se os filhos de Israel não tivessem aplicado o sangue de Jesus em suas portas. Imagine se eles o tivessem mantido trancado em um recipiente em sua casa. Eles teriam se perdido. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas não adianta se você não aplicar. Esse é o seu trabalho. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida. A proteção no sangue de Jesus é uma cobertura que somente o sangue de Jesus pode nos fornecer. Só depende de você aplicar o sangue do Cordeiro em sua vida, em sua casa. Falei apenas sobre 6 maneiras diferentes pelas quais Deus nos protege, mas Deus tem um número infinito de maneiras pelas quais Ele pode nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua família. Certifique-se de se inscrever no canal para aprender mais e mais com os nossos vídeos.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.